Depois de alguns dias, depois do início da janela de transferências, a Chapecoense se mostrou bem ativa aí no mercado e sabendo esconder muito bem o jogo. Vamos falar nesse vídeo sobre alguns novos contratados da Chapecoense e alguns rumores aí de jogadores que podem pintar na Arena Condá. Fala pessoal, meu nome é Gabriel, esse é o canal Vamos Chape. Se você gosta de notícias, análises, estatísticas, bastidores aí sobre a Chapecoense, se você é torcedor ou só simpatiza com a Chape, não deixe de se inscrever no canal e deixa o like aí no vídeo também para apoiar, para divulgar a palavra da Chapecoense para mais pessoas. Então pessoal, no meu último vídeo eu falei sobre algumas mudanças na diretoria da Chapecoense. Eu falei sobre alguns primeiros contratados do time, então nesse vídeo a gente vai continuar da onde a gente parou no outro vídeo. Se você ainda não viu esse vídeo, clica no card aqui em cima, assiste ele primeiro e depois vem para esse vídeo para você não perder o fio da meada. Nós tivemos a saída do Carlos Eduardo, um goleiro aí que chegou na Chapecoense em 2023 ainda. Ele foi para o ABC. Para mim é uma perda que não vai fazer muita falta, porque ele não chegou a jogar muito, ele fez alguns jogos na Copa Santa Catarina, mas mostrou um pouco de potencial, tá? Era até um potencial segundo ou terceiro goleiro aí da Chape que eu manteria. A diretoria também não deve ter feito muita força para manter ele na Arena Condá e é mais um que vai embora. O Tiepo, que é um goleiro aí que já brilhou com a camisa da Chape. Pessoalmente eu gosto bastante dele também, acho que ele tem um potencial grande, mas ele sofreu demais com lesões, ficou praticamente 2 anos parado aí, e agora recuperado, a Chapecoense optou por não renovar com ele, e eu acho que é o melhor para os dois, tá? A Chape consegue abrir um pouquinho seu leque aí, criar mais chances aí para novos goleiros surgirem, enquanto o Tiepo vai buscar novas oportunidades em outro clube. Antes eu tenho certeza que se ele não tiver novas lesões, nada disso, ele tem tudo aí para despontar na carreira. E o terceiro goleiro que vai embora da Chapecoense é o João Paulo. Ele vai ser emprestado ao Santo André de São Paulo para jogar pelo menos o Paulistão. Não se sabe o que ele vai fazer depois. Ele ainda tem contrato com a Chape ano que vem, mas eu apostaria que é um jogador que não deve permanecer na Chapecoense no longo prazo, dependendo aí do seu desempenho. Nós temos algumas renovações que já foram acertadas também. Eu já comentei no outro vídeo sobre o Marcinho, o atacante. Nós temos bem encaminhada a renovação do Bruno Leonardo. Para mim é um reforço muito importante. É um cara que se mostrou um bom zagueiro, jovem também. Despontou a fazer alguns gols aí no restante da temporada, já está acostumado, ambientado com o clube. Para mim seria muito importante que ele ficasse. E outro que ainda está em processo de renovação é o Bruno Nazário, mas pelo que a gente tem de notícias, as conversas acabaram esfriando um pouco. A Chape acabou fazendo uma contraproposta, os representantes dele aparentemente não deram retorno, dizem que ele tem sondagens aí do Vasco, do Cruzeiro e até do Guarani também para ser repatriado por eles. Então é uma competição bem difícil. Se fosse para botar minhas fichas, eu apostaria que o Bruno Nazário não permanece na Chape. E essa semana foi cheia aí de contratações acertadas e já anunciadas. O primeiro é um goleiro, né? Depois da saída de 3 goleiros, nós temos que ter alguma reposição. E é o Gabriel Gasparotto. Ele estava no Botafogo de São Paulo, ele foi reserva durante a temporada inteira e realmente assim não me empolgou, tá? É um cara que ele é bem alto, ele tem 1,96 de altura, mas assim não vinha jogando frequentemente. É um cara que realmente é uma incógnita para mim e eu acho que a Chape deveria ter buscado um goleiro de mais força, assim, de mais nome. Podia ter gastado um pouco mais nessa posição, já que é uma posição que exige muita confiança e tanto o Gabriel quanto o Léo Vieira, que foram contratados agora, para mim não passam muito essa confiança em mim. O Ayrton também chegou aqui com muita desconfiança, ele teve alguns altos aí na temporada, mas ele cometeu muitos erros também. Então realmente o goleiro só vendo para a gente ter uma noção do que esperar. Outro que foi anunciado já é o lateral direito Marcelinho, que estava no Vila Nova. Acredito que essa tenha sido uma indicação do Claudinei, né? Acabou passando aí pelo departamento, mas a indicação deve ter sido dele. É um jogador que foi titular na maior parte da temporada de 2023. Foi titular com o Claudinei, principalmente, enquanto o Vila Nova estava
ali no G4 da Série B, né, que às vezes até estava em primeiro lugar. Para mim, assim, pelo que a gente viu, é um jogador mais ofensivo, é um bom jogador também. A lateral direita é uma posição que a gente estava carecendo muito aí nesses 2 últimos anos. O Roney, que acabou saindo da Chape, foi para o Brusque, acabou fazendo essa posição aí durante esses 2 anos praticamente, exceto o período que o Mailton esteve na Chape em 2022. Mas a gente sofreu muito, a gente ficou muito capenga para o lado esquerdo nessas 2 últimas temporadas, e ter um lateral mais ofensivo também é uma boa notícia. Outro que foi confirmado oficialmente foi o Osman Júnior, que estava no Botafogo de São Paulo. Para mim o Osman vai ajudar bastante, tá? Ele está acostumado com Série B, foi capitão, camisa 10 aí do Botafogo, conseguiu fazer com que o time permanecesse na Série B de forma bem confortável, eu diria. Não se destaca muito com gols e assistências, mas assim, ele é um cara que faz a engrenagem funcionar, na minha opinião. E é um cara já experiente, né? Esqueçam tudo que vocês sabem sobre a primeira passagem do Osman aqui. Aqui ele era um jovem, ainda foi muito mal utilizado. Depois disso ele rodou pelo Cuiabá, pelo interior de São Paulo, enfim. Vários times aí de certa relevância aí nacional. E para mim é um bom reforço, tá? Ele pode até cavar uma vaga de titular aí no começo da temporada. Outro reforço que vem do Botafogo de São Paulo, que foi confirmado recentemente, é o volante Tariq. O Tariq já passou pelo Ipiranga de Erechim, já estava no Botafogo de São Paulo, né? Ele é um primeiro volante que, assim, eu dei uma olhada nos números dele, e os números do Tariq são muito interessantes. É um jogador que ficou de titular praticamente as 2, 3 últimas temporadas. É um cara que raramente se machuca, é um cara alto também, de 1,83. Para mim, ele é um primeiro volante assim para disputar a posição com o Bruno Vinícius. Quem sabe o Tariq seja até titular, eu apostaria nisso também, e o Bruno Vinícius seja aí um reserva dele, ou quem sabe possa atuar como um segundo volante. Mas para mim o Tariq é aquele camisa 5 clássico, e a gente teve boas indicações dele aí também, o pessoal comentando que ele é muito bom jogador e que foi uma contratação realmente acertada aí da Chape. E outro reforço aí, eu considero reforço, tá? Foi a permanência do Perotti, foi confirmada a sua permanência. O Perotti tinha contrato até o fim de 2024, a Chape conta com ele e foi ampliado esse contrato até o fim de 2025. Para mim o Perotti olha, eu diria que o grande reforço da Chape até o momento. Ainda que ele tivesse contrato, não se sabia se ele queria continuar no clube ou não, mas ele tá com 25 anos. Ele, cara, para mim é o centroavante aí que nos últimos 2 anos eu diria que tem mais qualidade, tá? Não teve uma boa passagem no Japão nesse ano que ele foi emprestado para lá, mas na Chapecoense ele já mostrou durante 2, 3 temporadas seguidas que ele consegue entregar gol sim. Só que ele precisa ficar dentro da área. O Perotti é um jogador de uma definição, né, de jogada, de finalização muito boa. Ele não pode ficar saindo para construir jogo. Esse não é o jogo dele. O jogo dele é um toque só, 1, 2 toques, colocar a bola na rede. Para isso ele precisa ser municiado. Sobre essa ampliação de contrato dele, eu penso muito que se ampliou para que a gente não perdesse ele de graça. Provavelmente, né, ele deve ser negociado aí no fim dessa temporada de 2024, eu acredito. Ainda mais se ele se destacar, é a possibilidade da Chape fazer um bom dinheiro aí com um ativo da casa. Notícias que saíram são de que o Tomás Bedinelli está em negociação já muito avançada, está praticamente acertado com a Chapecoense. Pode ser que ele substitua o Bruno Nazário. A minha vontade era ver os dois jogando juntos, mas enfim, o Tomás para mim é um substituto que pode ser à altura do Bruno Nazário, sim. Apesar do Bruno ter, digamos, uns lampejos aí de genialidade mais intensos do que o Tomás é um jogador que é mais participativo no jogo, ele consegue ditar mais ritmo no jogo, ao contrário do Bruno. O Bruno acabava se desligando um pouco do jogo e às vezes aparecia, né, tinha seus lances aí que definiam a partida, mas em muitas partidas ele também ficou apagado. Outro que está em negociação avançada com a Chape é o Eduardo Doma, zagueiro do Vila Nova também. Também é um zagueiro alto, jovem, seria muito bom para fazer dupla aí com o Bruno Leonardo. Eu acho que vai ser uma contratação acertada da Chape também. Outro do Vila Nova, né? Tá vindo uma barca aí do Vila Nova, né? O Claudinei trabalhou lá, né? Claramente vai trazer seus jogadores de confiança, é o Marlone. O Marlone, cara, eu acho que é um cara que
me deixa bem curioso assim a condição que ele vai chegar, tá? Porque ele é um cara que a gente sabe que ele tem futebol, chegou ao Corinthians, né? Disputou grandes competições aí, foi titular do Corinthians por um tempo, foi titular do Goiás também por um tempo na Série A. É um cara que já tem cancha aí, já tem seus 31 anos. Aparentemente é um cara que se cuida, a gente nunca viu nada assim, em relação a escândalos assim do Marlone. E olha, tá acostumado com Série B também. Eu acho que ele é um cara que pode ajudar sim, e pode ser até um cara que surpreenda, né? Ele teve pouco tempo aí no Vila Nova, acabou sendo reserva, né? Grande parte da temporada, mas com ritmo de jogo eu acho que ele é um cara que pode realmente dar um up assim no meio campo da Chape. O rumor que nós temos aí de negociação é o atacante Robinho, do Atlético Paranaense, tem 20 anos só, é um cara bem novo. Não tem passagens por grandes clubes também, foi emprestado 2 vezes aí, e realmente ele, cara, para mim ele tem o status de aposta aí, deve ser alguma, digamos, alguma joia aí, eu espero que seja uma joia, né? Alguma joia da base do Atlético, porque ultimamente o Atlético tem mandado uns pra cá esses últimos anos que, meu Deus, né? Espero que o Robinho seja diferente. 20 anos, né? Um cara jovem, querendo mostrar serviço, né? Espero que tenha um bom desempenho, mas realmente não dá para saber o que esperar dele. E nós temos alguns rumores aí também na Chape, né? Se ventilou a possibilidade de iniciar negociações com o Matheus Pivô, lateral direito titular do Sampaio Corrêa nesse ano. As referências que nós temos dele são boas, tá? O Matheus Pivô é sendo procurado aí por outros clubes da Série B também, e que eu acho que seria bem interessante. Outro que eu acho que seria muito interessante, que existem rumores que a Chape tem interesse nele, é o lateral direito Mailton, né? Que já passou aqui na Série B do ano passado, acabou chegando no meio do ano, não conseguiu jogar muito, né? Entrar muito em ritmo, mas, cara, pelas referências que a gente tem, né? Pelo que a gente viu ano passado, se ele é um cara que entra em ritmo, ele é um cara que vai agregar muito assim no nosso time. Seria uma contratação para mim excelente. O Mailton estava na Ponte Preta, né? Acabou escapando aí do rebaixamento, não sei como, mas seria uma opção que, cara, eu me esforçaria para trazer. E o último nome aí que tem um rumor, né, que pode pintar aí na Chapecoense, é o volante Eduardo, que já jogou pelo Criciúma, já jogou pelo Avaí nessas 2 últimas temporadas. Pelo que eu vi, é um jogador que consegue ter uma sequência boa, dificilmente se machuca. E se vocês acharam ele parecido com alguém, ele é irmão do Ezequiel, lateral direito que já passou pela Chape, já rodou aí pelo Brasil inteiro, bem conhecido no nosso futebol. Para mim é um jogador que vai agregar em elenco, assim, acho que ele não chega com status assim, de titular, mas é um jogador que pode ajudar sim numa competição de longo prazo, como é a Série B. Bom, pessoal, e até o fechamento aí do vídeo, acabaram saindo algumas notícias novas, como por exemplo que a Chape acabou fechando a contratação de um cara que a gente nem esperava, que é o Kelvin. O Kelvin é um lateral esquerdo que estava no Juventude, mas ele pertence ao Ceará. Ele era reserva do Alan Ruschel. Sinceramente, eu não me empolguei muito com essa contratação. Eu acho que deveria vir um cara com mais nome e mais calibre também. Outro que teve a contratação já fechada, anunciada pela Chapecoense, foi o Foguinho, volante que estava na 2ª divisão lá do Japão. Ele já passou por Avaí, Criciúma. Para mim é um jogador que chega com status de titular, tá? Porque ele tem uma saída de bola muito boa, é um camisa 8, assim, clássico, digamos assim. E, cara, vai ajudar bastante a gente também. Foi um achado aí do mercado. E outro que foi anunciado foi o Marlone, né? Eu falei antes que ele estava em negociações avançadas. Assim que eu ia postar o vídeo, a Chapecoense anunciou o Marlone. Então já deixo aí a atualização para vocês. Acho que esse time da Chape está ficando com uma cara até melhor do que o elenco do fim desse ano. Pelo menos pela característica dos jogadores também. Acho que a gente vai ter um time bem diferente. E me contem nos comentários o que vocês estão achando dessas contratações da Chapecoense, dos rumores também. Então não se esquece de se inscrever no canal e deixa o like aí também para ajudar a espalhar a palavra da Chapecoense para mais gente aí no mundo. Valeu!